Flamengo voltando a carga por De La Cruz e Oscar Pedrão. Que história é essa? Vamos falar sobre isso. Tem Bandeira de Melo admitindo concorrer às próximas eleições do Flamengo junto do Márcio Braga e várias outras notícias do Flamengo. Então assiste até o final, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro! Vamos às notícias do Flamengo e o Botafogo, hein, rapaz? E o Botafogo, rapaz, empatou em casa com o Goiás e, ó, quase que perde, meu velho. Quase que perde. E com esse empate do Botafogo dentro de casa contra a equipe do Goiás, o Botafogo ele só consegue quebrar o recorde do Mister Jorge Jesus com o Flamengo em 2019, 90 pontos feitos caso ele vença todas as 13 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro, algo muito improvável de acontecer. Ainda mais agora que eles estão com aquele Bruno Lage lá, o cara tira o Tiquinho, bota o Tietê de lateral, é o Paulo Souza Vitor Pereira / Sampaoli do Botafogo e que continue dessa forma. A grande verdade, vou mandar-lhe um papo reto aqui pra vocês. A grande verdade é que desde que o Flamengo foi lá e venceu o Botafogo, dentro da casa do Botafogo lá no Newton Santos, o Botafogo não é mais o mesmo. Tem a questão do técnico, mas os caras entraram em crise, sobretudo porque depois o técnico deles pegou, foi pra entrevista coletiva e começou a falar um monte de abobrinha, né? Então, meu querido, o Mengão Malvadão entrou na mente do Botafogo de uma forma que eu vou te contar uma parada. Mas vamos lá, vamos avançando e ó, de lambuja, né? Esse empate aí do Botafogo com o Goiás ainda botou o Vasco de novo na zona do rebaixamento. O Vasco tomou-lhe a pancada pro Santos, 4-1 dentro da casa do Santos na Vila Belmiro, beleza? E aí muita gente fica, Pedrão, tu tá comemorando o quê? A temporada do Flamengo é horrorosa e coisa e tal. Meu querido, eu sou torcedor do Flamengo. Enquanto houver possibilidade, na hora da raiva a gente fala, a gente diz, mas enquanto houver chance, eu vou acreditar nesse título brasileiro. Ainda tem 39 pontos em disputa no Campeonato Brasileiro. A gente está a 9 pontos do Botafogo. A gente tem o Corinthians agora lá na casa do Corinthians, onde historicamente o Flamengo faz bons jogos, vence até o Corinthians lá, tem a questão do gramado que é muito bom, nossos jogadores são técnicos, eles se aproveitam da condição do gramado, e o Botafogo pega o Fluminense no Maracanã, não é jogo mole pro Botafogo não. Então, meu velho, eu vou... Pedrão, para de se iludir. Posso estar errado, pode dar tudo errado. O Flamengo perdeu o título. É até o mais provável acontecer. A gente tá como torcendo aí por tropeço do Botafogo. Na verdade, se o Flamengo desse uma arrancada a lá 2009, né? Sei lá, meu irmão, empilhasse aí 8 vitórias seguidas, 6 que fosse vitórias seguidas, o Flamengo passava o Botafogo. Mas vai empilhar? Esse aí que é o grande problema, né? Hoje tem treino do Mengão diretamente do Centro de Treinamento Ninho do Urubu, sobre a batuta do técnico Mário Jorge. E ontem o Bruno Henrique foi reavaliado, tanto o Bruno Henrique e o Pedro foram reavaliados. O Bruno tem um problema no pé, né, também, ele tomou uma pancada do Gilberto no pé, e o Pedro tem um problema muscular, mas não preocupam para a partida contra a equipe do Corinthians. O departamento médico do clube reavaliou os dois atletas e não foram constatadas lesões. Os atletas, inclusive, estão treinando, tá? Não ficaram na parte interna fazendo trabalho de fisioterapia. Em contrapartida, tá? No treino de ontem, o De Arrascaeta não foi a campo com os demais jogadores. Ele ficou na parte interna do clube fazendo fisioterapia, fazendo a reabilitação muscular dele, do posterior de coxa, mas o Flamengo tem muito otimismo que ele esteja presente no próximo jogo contra a equipe do Corinthians. Depois serão 9 dias de data FIFA, treinamentos, folgas, chegada do Tite.
contra o Cruzeiro em Minas Gerais, ex-clube do De Arrascaeta, é praticamente certo, né, que ele esteja presente para ajudar o Mengão. Quem sabe, né, meus amigos, a possível arrancada aí, vai que vence o Corinthians, Botafogo perde, vantagem cai para 6, chega o Tite. Olha que reviravolta maluca, a gente já vai pensando no negócio realmente de doido. Quem voltou a ficar à disposição do Flamengo e do técnico Mário Jorge foi o lateral direito uruguaio Guilhermo Varela. Ele treinou em campo com os outros atletas, tá? Ele estava 2 meses aí praticamente parado por conta de uma lesão no joelho que ele teve naquele jogo contra o Grêmio no Maracanã, e agora o Mário Jorge tem um grande leque de opções para a lateral esquerda, Varela, Wesley e Mateuzinho, para utilizar nesse confronto contra a equipe do Corinthians, mas sinceramente acho que o Mário Jorge não vai inventar, vai fazer ali feijão com arroz bem temperadinho, e é assim que tem que ser, não tem que inventar de fazer, deixa o Wesley mesmo, quando chegar o Tite ele avalia, né, reavalia, treina o time e vê a situação, né, tomara que ele consiga os 6 pontos, já conseguiu 3, né, agora só precisa vencer o Corinthians, vai conseguir, aí ele conseguiria os 6 pontos. Eu lembro até, rapaz, de 2019, né, que foi um ano mágico, sai o Abel Braga, o Marcelo Salles, o fera, que hoje é auxiliar lá no Grêmio, né, um abraço para ele, gente boníssima, já fiz live com ele, ele assumiu o Flamengo por 2 rodadas, tá? Por 3 rodadas, né, se eu não me engano, o fera assumiu o Flamengo. E aí ele venceu 2 e empatou 1, se eu não me engano, ele, de 3 jogos, ele conseguiu 7 pontos, né? Foi um bom desempenho e depois entregou na mão do Jorge Jesus. Jorge Jesus deu aquela arrancada espetacular no Brasileiro. É evidente numa fase mais embrionária do campeonato. Nós já estamos na 25ª rodada, mais parecido, digamos assim, com o Brasileirão de 2009. Nessa etapa, né, 23ª, 22ª, o Flamengo iniciava a sua arrancada rumo ao título do Brasileiro. Tomara que seja a mesma coisa nesse ano, tá? Eu sei que muita gente, torcedor, vai me... Pô, Pedrão, para de iludir a torcida. Não tô iludindo. Se não quiser acreditar, meu amigo, tudo bem, respeito, mas eu vou acreditar e vou tentar aí, quem sabe, né? Foca a Libertadores, não vamos também obrigar o Tite a ser campeão brasileiro, que ele tá chegando agora, o projeto é pro ano que vem, mas vai que, né? Vai que. Já está definida a arbitragem pro jogo entre Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, no próximo sábado às 9 horas da noite, e quem vai apitar o jogo é o Anderson Daronco, meu parceiro. Pois é, um árbitro que tem decisões ruins contra o Flamengo, não que ele entre deliberadamente querendo prejudicar o Flamengo, não é isso, mas ele sempre que ele apita jogo do Flamengo dá um problema, né? Mas é ele que vai apitar o jogo, picota muito o jogo, faz para toda hora, mas o bom é que ele não sai distribuindo cartão amarelo, então ele sabe administrar bem um jogo de futebol. Pra mim, é um dos menos piores. Apesar de ficar marcando falta em cima de falta, tem muito árbitro ruim aí. Esse Sávio Pereira Sampaio aí, né, que apesar... Ele errou, né, porque já era pra ele ter expulsado o jogador do Bahia, teve que ir no VAR. É bem pior que o Daronco. Então, pouquinho melhor o Daronco. Também vou me elogiar muito não, porque ele já errou contra o Flamengo na Supercopa, zagueiro do Galo botou a mão na bola, ele nem não expulsou, enfim. Vamos lá. Pessoal... Libertadores 2024. O negócio é o seguinte. Ao que tudo indica, o Flamengo vai se classificar. Pelo menos é o mínimo, né, que nós torcedores do Flamengo esperamos que o Flamengo consiga, é a classificação para a próxima Libertadores. E segundo o Guilherme Silva, que escreve para o Coluna do Flamengo, trabalha na Jovem Pan Esportes, segundo ele, a sede favorita, o país sede favorito para receber a final da Libertadores 2024 é a Argentina, meu querido. E aí, poderia ser a final numa La Bombonera, no Monumental de Núñez, no outro estádio lá da Argentina, enfim, tá aí. A Argentina, vai lembrar que ainda não teve, desde que se iniciou as finais únicas, a Argentina ainda não sediou uma final de Copa Libertadores da América, então pode ser que isso aconteça na próxima edição.
Os hermanos, os atuais campeões do mundo, são os favoritos a receberem essa final de Copa Libertadores da América. E é muito bacana, sabe, o clima de futebol que tem na Argentina, né? Por todo lado tem estádio. Você tá lá em Buenos Aires, tem um estádio aqui, tem um estádio do Racing, do lado do estádio Independiente, aí tem um estádio do Boca, tem estádio... Ih, rapaz, é bem bacana, né, esse clima de futebol na Argentina. Pessoal, ontem por volta das 10h22 da noite, tá? 10h22 da noite, o Eric Faria, junto com o Fred Gomes, trouxeram uma verdadeira bomba aos bastidores políticos do Flamengo. Uma verdadeira de uma loucura, assim. O Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, sempre que ele vai aos podcasts, é perguntado a ele: e aí, Bandeira, você vai se candidatar à presidência do Flamengo e coisa e tal? Ele diz que não, que ele é deputado federal, que isso, que aquilo. Pois é, segundo a apuração do Eric Faria e do Fred Gomes, está aqui com o apoio de Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, junto com Bandeira. Com apoio de Márcio Braga, Bandeira de Melo admite candidatura à presidência do Flamengo. Os ex-presidentes do clube se encontram e iniciam conversas por lançamento de chapa contra Rodolfo Landim, meus amigos. Olha só, rapaziada, isso aí começou, né, a falar sobre a política do clube quando o Conselho Deliberativo colocou em pauta, né, uma situação de que políticos não poderiam se candidatar à presidência do clube. Essa pauta foi barrada, perdeu, né? Aí deu uma confusão, adiaram, depois tiraram de pauta, né? Mas tá valendo, beleza? Quem é político ainda pode se candidatar à presidência do Flamengo, que é o caso do Bandeira de Melo. Aí tá aqui. Se Bandeira recentemente afirmava que não pretendia participar do próximo pleito, o posicionamento agora é diferente. Não só admite concorrer, como tornou-se o favorito para representar o grupo que pretende derrotar Rodolfo Landim. Eduardo Bandeira de Melo presidiu o Flamengo entre 2013 e 2018, venceu o Campeonato Carioca, né? Venceu alguns campeonatos cariocas, se eu não me engano, e também venceu o título mais importante que o Bandeira conseguiu, foi a Copa do Brasil, mas é claro, não dá aqui pra... o Landim venceu 2 Libertadores, o Bandeira só ganhou uma Copa do Brasil. Não dá pra fazer, seria até desonesto da minha parte eu fazer essa comparação, até porque o time que o Flamengo tinha que venceu a Copa do Brasil era 1000 vezes inferior a esse time que o Flamengo tem hoje. Iniciava-se ali um processo, né, de reconstrução financeira do clube. Em 2018, tudo bem, ele ainda era o presidente, já tinha um bom time, acabou perdendo, época do cheirinho e coisa e tal. Ele foi mal em algumas decisões em relação ao futebol, mas mesmo assim o time de 2018 não tem comparação com esse time que o Flamengo tem hoje, com Gabigol, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, enfim, várias outras estrelas aí aqui para o nosso futebol brasileiro. E vale lembrar, rapaz, que ainda tem a situação do BAP, tá? Porque não está escolhido ainda quem vai ser o representante da chapa do presidente Rodolfo Landim, tá? Não pode ser o próprio Landim, até porque ele não tem direito à reeleição. Se fala muito em BAP, mas também se fala muito em Dunche. Se o Dunche for o escolhido para representar a chapa do Landim, muito provavelmente o BAP, que já está, né, em discordância do presidente do Flamengo, por exemplo, essa pauta aí, né? Tinha a pauta dos políticos e tinha a pauta também da situação da reeleição. O Landim queria tirar a reeleição e botar a eleição, o mandato de 4 anos. O BAP foi contra essa situação. Então já começou a discordância aí, a chance do BAP romper de vez com o Landim, lançar a própria candidatura junto aos aliados que ele tem. Rapaz, essas eleições do próximo ano prometem, e o Bandeira vem aí com Márcio Braga. E aí, rapaz, uma situação... Grande jornalista é fogo, né? O Renato Maurício Prado trouxe uma informação, né, há uns dias atrás, dizendo que o Rodolfo Landim pretende montar um mega Flamengo, um super Flamengo, para tentar varrer todos os títulos ano que vem,
para naturalmente ganhar votos na próxima eleição, né? Enfim, isso aí. Eu não tenho chapa política no Flamengo. Quero que o Flamengo vença títulos, desde que, claro, com a devida responsabilidade financeira. E aí, cara, teve essa informação do Renato na semana passada, e aí, diante dessas notícias, se montando ali uma chapa poderosa, né, com Bandeira e Márcio Braga, né, que obviamente tem influência política dentro do clube, diante dessas notícias que estão saindo, para mim, cada vez mais, eu não tenho dúvidas que o presidente do Flamengo já tem um baita de um time, mas que o presidente do Flamengo vai dar uma prioridade, assim, que naturalmente já é dada ao futebol do clube, que é o Flamengo, ele é famoso por conta do futebol, é claro, tem os outros esportes, tem os esportes olímpicos, tem, enfim, não estou desmerecendo as outras modalidades, mas o carro-chefe é o futebol, e diante desses fatos aí, de Bandeira junto com o Márcio Braga, meus amigos, eu não tenho a menor dúvida que provavelmente o time do Flamengo do ano que vem deve ser muito mais forte que esse time do ano de 2023, será um super Flamengo aí na mão do Tite. Pedrão, tá acreditando nisso, tá acreditando em balela. Gente, é questão de raciocínio, porque se ele tem um ano de 2024 ruim como de 2023, dificilmente ele vai conseguir reeleição, né? Ah, mas aí, sócio do clube é outra coisa, Pedrão, é a piscina, é coisa... Não, mas o futebol tem uma parcela, né, gente? O futebol não é totalmente isento. Não é só o futebol, mas também não é totalmente isento. E aí, o Júlio traz uma informação aqui, que eu também tenho algumas apurações, mas só dando crédito a ele também, sendo justo aí com ele. O Papa também tem algumas apurações em relação a essa situação, ó. Já pensando em 2024, com promessas de formar um grande elenco, o Flamengo voltará à carga por De La Cruz. Ter um plantel forte o quanto antes e qualificado foi prometido ao técnico Tite, que teve a ciência de alguns alvos e nomes bem adiantados pela atual diretoria do Flamengo. Então o Flamengo volta à carga para tentar a contratação do De La Cruz. Já tem um aval do Tite, é evidente que o Tite conhece o jogador, sabe que é um bom jogador, até porque é um atleta que ele enfrentou várias vezes treinando a seleção brasileira, porque o De La Cruz sempre é convocado para a seleção uruguaia, então ele sabe que é um baita jogador e o Flamengo volta à carga para tentar acertar a contratação desse atleta para o ano de 2024. Não estou dizendo que não acertou nada, não tem nada, mas o Flamengo voltou à carga e vai tentar conversar com o River e também com o Liverpool do Uruguai, que tem direitos federativos do De La Cruz. Um outro jogador que aí o Fernando Gil, né, comentou no canal dele também, né, que o Flamengo voltaria à carga pela contratação do Oscar, né, a gente comentou aqui já no canal essa informação também, tá? O Flamengo deve voltar à carga pela contratação do Oscar, até porque dessa vez o contrato do Oscar com o Xangai Port, que é a equipe lá da China, né, que pertence ao Oscar, né, que o Oscar pertence a essa equipe, o contrato dele com essa equipe acaba agora no ano que vem, né, no final do ano, no meio do ano que vem, então seria uma negociação mais tranquila do Flamengo estar realizando. E, gente, o Flamengo precisa desse meio campista, porque vira e mexe não tem o De Arrascaeta e o desempenho da equipe cai drasticamente. Então isso precisa ser solucionado o mais rápido possível. E aí, agora aqui uma informação do Vene Casagrande, o Flamengo está muito, mas muito confiante em anunciar a contratação do Tite para os próximos dias. A ideia é que isso ocorra logo após o jogo do sábado contra a equipe do Corinthians. Segundo pessoas do clube, o treinador não quer passar pela situação de estrear contra o clube que ele é ídolo, beleza? Enfim, isso aí a gente já comentou sobre essa situação. O anúncio deve acontecer aí, então, em breve, a não ser que aconteça um fato novo, uma reviravolta. O anúncio do Tite deve acontecer em breve aí, pelo Flamengo, né, nas redes sociais. E aí muita gente até comenta: Pedrão, você quer ver se o Flamengo perde pro Corinthians? Na mesma hora vão soltar o anúncio do Tite, né, que aí muda o foco.
Não duvido de nada. Inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.